Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Olá, discípulos e discípulas do ET Bilu em busca de conhecimento. Como vocês estão hoje? Sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos ET Bilu. E, cara, esse é um episódio muito especial, esse primeiro episódio de podcast, porque a gente tem uma presença ilustre aqui, uma convidada super especial mesmo, que é uma psicóloga, e por isso que a gente vai falar hoje sobre psicologia. Vamos lá? Aqui é a Daniela e hoje eu converso com Silvia Maria. Silvia, que é uma amizade que eu tenho na minha vida, acho que há mais de 10 anos, né? Acho que uns 13 anos que eu conheço a Silvinha. E é muito especial também porque ela foi a primeira pessoa com quem eu compartilhei tudo sobre o podcast, né? Ela tem me dado várias opiniões aí desde sempre nas artes, na vinheta, tipo, tudo que eu escolho eu peço opinião para ela. Então, vamos lá, Silvia vai se apresentar um pouquinho aqui pra gente conhecer ela. E depois a gente vai fazer umas perguntas bem engraçadinhas, bem legais também, pra gente conhecer ela de uma forma daí um pouco diferente. Então, Sil, se apresenta aí pra galera. Olá, discípulos e discípulas, como vocês estão? Eu sou Silvia Maria, eu sou psicóloga. E sim, eu conheço Daniela há acho que mais de 10 anos, deve ser uns 13 mesmo. E eu sempre compartilho com ela do meu trabalho, ela sempre compartilha dela comigo. E nada mais justo que a gente juntar o útil ao agradável, né? Bem isso, então tá. Eu separei algumas perguntinhas para a Silvia. Eu espero que ela tenha pensado nas respostas, que são perguntas bem limitadas, assim, né? Então, eu mandei com antecedência para ela pensar, que é para na hora não ficar tipo, ai, não sei. Espero que tenha pensado. Então, vamos para a pergunta aí número 1. Me conta um momento embaraçoso ou uma curiosidade sobre a sua vida. Ah, sim. Esse eu não demorei muito para pensar, não. Quando eu tinha uns 6 anos, eu fui para a praia pela primeira vez. E acontece que um dia eu quase morri e no outro também. Eu tinha ido para Terra Grande e no primeiro dia uma água-viva me pegou. Foi uma novela. E aí no outro dia eu me negava a entrar no mar. E aí eu decidi ir para onde? Para o rio. No rio tinha uma nascente, eu quase me afoguei na nascente. Então eu passei vergonha na frente da família inteira 2 dias seguidos e fiquei 10 anos sem entrar no mar com medo. Caramba, 10 anos? Foi 10 anos sem entrar no mar. Nossa, que trauma, viu? Embaraçoso também, né? Embaraçoso, traumático, principalmente. Traumático não mais, mas eu tenho vergonha, eu fico envergonhada por essa história, eu acho embaraçoso, é essa palavra, pronto. Então tá certo. Daí fica a nossa primeira curiosidade, né? Vamos pra pergunta 2, então. A sua casa tá pegando fogo, né? Obviamente, aquela clássica, tá tudo lá dentro pegando fogo, e aí você conseguiu salvar as pessoas, os bichos de estimação, mas você tem tempo para voltar e salvar uma última coisa, que seria um objeto, né? Então, o que seria e por quê? Ô, Dani, eu tentei pensar muito em uma resposta bonita, com um sentido super valioso, com uma lição muito massa, só que a verdade é que eu voltaria para pegar meu celular, né? Porque minha vida toda tá nele. Tudo tá no meu celular. Então, não dá para terminar essa falando, então, e viver feliz para sempre. Não, eu ia pegar meu celular. Cara, se fosse eu, sabe por que eu não voltaria para pegar o meu celular? Porque ele já estaria comigo. Ele já ia estar com você. Jamais eu ia deixar ele, entendeu? Nossa, tá pegando fogo, eu colocava ele na minha roupa, tipo, fazer alguma coisa, entendeu? Ele tá sempre comigo, tá na minha mão. Aí eu salvava as pessoas, os bichos, depois ainda voltava e salvava alguma outra coisa, mas o celular já estaria salvo. Olha, eu só consigo pensar no celular porque as minhas opções aqui eram, tipo, já tinha salvo os meus entes queridos, os meus animais de estimação.
não tá citado ali o meu celular, que é como se fosse um ente querido, né? Mas não foi citado. Então tá certo. Cara, agora mudando, vem uma pergunta um pouco mais profunda, né? Aquelas perguntas cults. Quais seriam os principais capítulos da sua autobiografia? Olha, eu acho que essa eu acabei ficando sem resposta, porque é complicado a gente ficar revisando a nossa vida toda, né? Às vezes bate até uma bad, mas eu não sei, eu acho que a questão, assim, parte escola, né? Parte faculdade, me marcaram muito, então provavelmente seria fundamental o ensino médio e a faculdade. Eu sei que parece chato, mas é porque muita coisa, né, aconteceu nessas épocas e, não sei, acho que me formaram muito como pessoa. E já que não está pedindo para entrar em detalhes, eu não vou entrar, porque a terapia não é aqui. Aqui não é o espaço da terapia. Não, mas olha, não acho chato, tá? Eu acho, na verdade, que são escolhas bem legais, porque eu consigo pensar em fases, né? Acho que os capítulos seriam fases da nossa vida, e tu citou as fases que foram mais importantes para ti, então faz todo sentido. Sim, eu confesso que tem outras fases, mas eu acho que seria me expor. Se vocês querem saber mais, compre a minha autobiografia, aí vocês vão saber. É mentira, gente. Não tem autobiografia, gente. Mas então vamos para a pergunta 4. Gente, são 5, tá? Só para vocês não ficarem achando que é, tipo, muitas perguntas e vai ser cansativo, porque não vai. Então, pergunta 4. O que em você ainda se parece com você quando você era criança? Pode ser internamente ou externamente. Olha, eu pensei que eu não ia conseguir responder essa, mas me deu até um insight assim na hora, né? Que eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito quieta, e eu acho que eu ainda sou muito quieta, e inclusive eu falo muito manso, né? Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Que minha voz dá até sono. Eu falo assim muito devagarzinho, bem mansa, né? E eu sempre fui assim. Na verdade, antes eu nem falava muito, hoje eu falo bem mais. Mas eu acho que é uma coisa que nunca mudou em mim, e também que eu como muito doce. Então, eu acho que é uma coisa que desde pequena mesmo não mudou, e eu não sei se eu vou conseguir mudar isso, não. Ah, mas nem precisa, né? Não precisa, pra quê? Pra Pra quê? que mudar, né? Pra quê? Faz parte de quem você é. E eu acho, sinceramente, eu acho bonito, sabe? Quando eu li essa pergunta a primeira vez, eu achei bonita. Porque eu fiquei tipo, nossa, o que será que da nossa infância a gente tem até hoje, né? Tipo, porque a gente muda tanto. E às vezes a gente acaba se perdendo e nunca para pra pensar, tipo, algo que a gente sempre foi, que continua sendo e que às vezes a gente esquece de valorizar, né? Então eu achei Verdade. bem bonita, por isso que eu escolhi perguntar ela pra ti. Não, eu também achei muito bonita. Eu acho que é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Sobre como a gente era e como a gente está hoje, o que tem de comum, né? Mas acho que é uma coisa que eu até digo bastante e deveria dizer mais. Nós, como adultos, a gente não lembra como é ser criança. A gente viveu, mas a gente não lembra. A gente não consegue compreender uma criança como se a gente tivesse vivido aquilo, né? E eu acho isso muito doido, porque tá certo, foi há 20 anos atrás, mas a sensação é de como se a gente nunca tivesse vivido aquilo, né? A gente não consegue compreender o pensamento, a visão, o comportamento de uma criança. A gente precisa fazer uma pós-graduação para isso, porque é muito complicado, a gente não tem mais essa visão, a gente realmente se perdeu nela. Nossa, é bem verdade, muda completamente. Eu pensando sobre isso, eu costumava achar que quando eu era criança eu era mais corajosa. Sempre me achei muito corajosa, né? E aí, assim, na fase assim, dos 20, que atualmente eu tô com 24. Mas ali desde os 20, eu comecei a pensar que eu não era mais tão corajosa quanto eu era, né? Eu pensei, poxa, eu era uma criança tão destemida. E hoje parece que cada dia que passa eu tenho mais medos. Só que recentemente eu parei para refletir e eu pensei, cara, mas olha só toda a minha trajetória de vida, que eu não vou compartilhar aqui agora, né, porque não veio ao caso,
Mas eu pensei, caramba, tipo, eu sou corajosa ainda assim, sabe? Eu passei por muitos momentos da minha vida que cobraram de mim muita coragem. E eu não dei valor pra isso, sabe? Eu não dei atenção pra isso. Tipo, eu tive a coragem pra fazer, mas eu não percebi a minha própria vitória sobre uma luta, sabe? E isso é bem profundo, assim, tipo, a forma como a gente se enxerga muda muito, né? E às vezes a gente acha que características se perderam, mas não, elas estão ali ainda, só que a gente vê de uma outra forma. Isso, de outra forma. Nossa, tu tá vendo o que uma pergunta só faz com a gente? Cada coisa. É, já aqui, ó, entrando na vibe psicológica aqui, a Na questão. vibe psicológica. Mas eu acho que quando a gente é criança, a gente tem uma coragem de desbravar, né? A gente acha que nós pensamos que somos invencíveis, né? Que o que acontece com um não vai acontecer com a gente. É bem desbravador mesmo. Eu acho que quando a gente chega nessa idade que começa a amadurecer o pensamento, a gente começa a racionalizar bastante, né? Coisas básicas, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu ia para casa de uma amiga e eu voltava 10 da noite a pé, sozinha na rua, no escuro. Hoje eu acho isso um absurdo. Se dá 7 horas, eu já fico com medo de pisar na rua, sabe? Porque eu tenho todo um conhecimento do que é uma mulher, né, sozinha no meio da noite, né? Então, eu acho que são coisas desse tipo que a gente começa a ter mais medo, sabe? Mas o que você falou aí foi perfeito, que a gente tem coragem para coisas mais emocionais, digamos assim, né? O emocional a gente tem mais força para lidar. Uhum. Eu acho que também a gente acaba, com o tempo, envelhecendo, a gente tem uma percepção melhor da realidade, né? Essa percepção é alterada e ela se torna mais realista. E aí, por isso que a gente começa a perceber mais, né? Os medos, os perigos e tudo. Então, realmente faz parte, né? Não tem o que fazer, faz parte da vida, faz parte de evoluir, crescer. Crescer e racionalizar. E então, vamos para a última pergunta. Se você tivesse que ouvir só mais uma música pro resto da sua vida, qual seria? Lascou. Você não pensou nessa? Eu pensei, mas eu não consegui chegar a uma conclusão, né? Eu sabia que seria muito difícil para ti. Pois é, porque eu gosto de muita gente, mas você sabe que tem os meus favoritos, né? Pra quem não sabe, eu gosto muito de Lady Gaga, sou Little Monster. E eu pensei na Gaga, né? Mas, ultimamente, eu tô ouvindo muito Lana Del Rey. E o último álbum dela, né? O Norman Folk Rock. Nossa, eu gosto muito daquele álbum. E tem, assim... Eu ainda fiquei encurralada aí, né? Porque tem umas 3 músicas, assim, que são minhas favoritas. Mas... eu não sei, eu acho que seria a música título mesmo. Pronto, eu ouviria ela pro resto da vida. Eu gosto muito dela. É a música título do último álbum da Lana Del Rey. Então beleza. Dito isso, vamos pro tema. Então, vamos começar falando o que é a psicologia. Gente, óbvio que eu pesquisei um pouco para fazer a pauta, mas não estudei profundamente, né, tudo que a gente vai falar aqui, porque eu trouxe a especialista para isso. Então, mas assim, quando a gente ouve psicologia, eu acho que é senso comum que a gente pensa, né? Todo mundo pensa, a gente estuda o comportamento humano. É o estudo do comportamento humano que pode ser feito tanto individual quanto em grupo, né? Você estuda uma pessoa sozinha ou você estuda grupos de pessoas. Mas eu acho que é bem mais do que isso, né? Então agora eu te convido a falar o que é a psicologia aí pra gente e trazer a sua visão de psicóloga pro assunto. Olha, isso aí que você disse é o que a gente encontra num dicionário, né? Na internet, o básico, né? Mas se eu for tentar parar para explicar o que é a psicologia, você vai ter que fazer a faculdade, meu bem. Brincadeira. É muito complexo, né? Eu acho que depois que eu comecei a trabalhar, eu fui percebendo
que se trata mais do equilíbrio, do autoconhecimento, que a análise do comportamento é o que eu faço, né? É observar, é questionar, entender qual é o interesse da pessoa, né? E ajudar ela a buscar isso, mas não inteiramente guiando ela, né? Porque a pessoa tem que aprender a se guiar sozinha. Mas quando uma pessoa busca uma ajuda psicológica, eu acho que é isso que ela busca, né? Um equilíbrio, um autoconhecimento, fica mais a par dos seus sentimentos, né? Quantas pessoas estão sentindo mil coisas e não sabe nada disso, né? Isso é o quê? Isso é a falta do auto-perceber, né? Não sabe o que ocorre. Então, psicologia pode ser 1 milhão de coisas, né? Mas se você quer uma explicação básica, ela é um estudo do comportamento humano. Então tá certo. Pesquisei aqui acho que foi na Wikipédia, joguei no Google, né? Como todo mundo. Aí aparece falando que a ciência é uma ciência que trata, né, dos estados e processos mentais, o comportamento do ser humano, a interação do ser humano com o ambiente físico que o cerca e com o ambiente social também. E daí ele dá uma outra também, como se fosse uma outra explicação, né? Porque ele vai para o 2 ali, que seria um conjunto de traços psicológicos característicos de um indivíduo ou de um grupo. Ou seja, é muito amplo, né, o conceito, assim, pelo que eu entendi. Sim, é muito amplo, porque, por exemplo, acho que todo mundo pensa que psicologia é só Freud, né? Não é só Freud a psicologia. E aí você pensa que você vai estudar 5 anos só Freud. Mas não, gente, são inúmeras abordagens, inúmeras teorias, são, assim, assuntos que não acabam, sabe? São muitas questões, né? Tem a visão, assim, mais voltada para o infantil, né? Que são pessoas que só trabalham com crianças, pessoas que só trabalham com idosos, pessoas que só trabalham com mulheres, pessoas que trabalham com pessoas que têm vícios, né? Então, é tão amplo, né? Porque a gente não tem como pegar e colocar tudo só num papel e dizer a psicologia faz isso, porque a psicologia ela pode atuar em tantos lugares e com tantas pessoas diferentes que ela nem sempre vai ter o mesmo objetivo, né? Ela vai ter diferentes objetivos para pessoas diferentes. Uhum. Eu acho que a psicologia, ela, como tu falou ali do Freud, inclusive, eu vi, acho que foi no Instagram esses dias, falando, né, que Freud, na verdade, é o pai da psicanálise, né? Não é bem da psicologia. Da psicologia é um outro cara, que tinha um nome lá, mas que eu já esqueci. Qual que é? Eu nem sei. Bom, depois eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui no Google pai da psicologia para ver a pessoa que vai aparecer, mas não é o Freud, gente. É porque eu não sei se era Fred, eu tô confundindo, mas era um cara diferente. E aí eu fiquei surpresa de ver, né? Porque também a gente pensa que é Freud que é o grande nome. Que é o. Eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, mas é o Wilhelm Maximilian Wundt. Então vamos só chamar Wundt. Gente, coitado, o homem não tem nem o valor que deveria ter, né? Porque eu não conseguia nem lembrar o nome dele, mas, claro, já estudei sobre ele brevemente, né? Mas você vê, o Freud teve muito mais impacto na minha formação do que ele, né? Nossa, pois é. Mas aqui, ó, você joga o pai da psicologia no Google, aparece ele. E aí também nos canais falam, né, que ele é o pai da psicologia. Então, bom, não tem tanto crédito assim. Não, mas justamente é o que você falou, né? Eu acho que o Freud ele acaba sendo mais conhecido porque subtende que, quer dizer, as pessoas têm essa ideia pré-concebida, né? Que a psicologia ela é feita de psicanálise, e não é bem assim, né? A psicanálise ela é uma das abordagens, uma de muitas abordagens que existem, né? E é sensacional, ela é maravilhosa, só que é aquilo, né? Para algumas pessoas não é o que elas querem, então por isso que já cabe
utilizar outra abordagem para aquela pessoa que não se encontra na psicanálise e assim por diante, né? E também é o começo, assim, para quem está estudando psicologia, é a psicanálise. E ela é mais voltada para análise, né? Enfim. Ah, entendi. Ela é o começo. Mas, então já vamos puxar a linha aqui, né? Vamos entrar no gancho de que para que serve, né, a psicologia? Assim, qual o objetivo da psicologia, em suas palavras? Bom, como eu falei, né, ela também pode ter vários objetivos, né? Por que eu estou repetindo isso? Um mau hábito da psicologia é que tudo depende, né? E aqui também é que ela tem várias utilidades, né? Como eu falei, cada pessoa vai vir com uma questão, né? E a depender disso, a gente vai trabalhar em cima da expectativa dela, né? Ah, eu tenho um vício, quero mais viver com esse vício, vamos trabalhar nisso. Ah, eu tenho autoestima baixa, vamos trabalhar nisso. Entende? Cada objetivo é subjetivo, né? Olha que legal. Mas, assim, como eu falei anteriormente também, eu acho que, resumindo, para não ficar sem uma resposta, né, adequada, é mesmo o equilíbrio, sabe? É uma pessoa que busca o autoequilíbrio, o autoconhecimento, né, a autoatualização também, porque algumas pessoas se livram também do pensamento de Gabriela, né, da síndrome de Gabriela, de que eu nasci assim, eu sou assim, e eu não vou mudar, né? Então a autoatualização também maneja aí que é possível, né, a mudança. Uhum. Mas, basicamente, é um equilíbrio. Ah, muito legal. Muito legal mesmo. Sendo assim, a gente já sabe, dá para perceber, né, que a psicologia é muito complexa. E entrando nisso, eu quero saber qual que é a coisa mais difícil em ser psicóloga. O que tu acha que é mais desafiador na tua profissão? E o que tu considera, assim, acho que as principais barreiras, né, que esse tipo de profissional tem que superar? Olha, eu não consigo citar só uma. Pode citar mais de uma. Pois é, assim, para começar, a primeira coisa que vem na mente é a desvalorização desse trabalho, né? Porque uma coisa que eu acho muito difícil é que as pessoas que têm condição para isso, elas estão dispostas a gastar muito dinheiro com coisas palpáveis, né? Pode ser com um médico que vai lhe prescrever um remédio, pode ser com um carro, uma bolsa, não sei. Mas quando é para trabalhar com a psicologia, essa pessoa tem muita resistência, sabe? Porque ela vai estar investindo dinheiro numa coisa que não é palpável, né? Então, ela sempre vai ficar com aquele pensamento de que ela não tem garantia, de que não vale a pena. Ou pior, né? Que ela já passou pelo momento ruim e que ela não precisa, não, porque ela vai dar um jeito, sabe? E aí sempre fica nesse ciclo de não, já passou, eu não tô mais tão ruim, já tô bem, não preciso da psicóloga, sempre arrastando isso e acumulando toda aquela energia, né? Eu acho isso uma das coisas mais difíceis. Eu acho que isso pode ter a ver também com o fato de que as pessoas são muito imediatistas, né? E aí, como elas, não vão ter o resultado imediato, porque, cara, tu vai numa consulta, o resultado não vai ser imediato. Quer dizer, tu pode sair sentindo melhor, sentindo bem, né? Mas, assim, realmente os benefícios, eu acredito que eles são mais a médio e longo prazo, né? E as pessoas costumam não investir nisso, né? Elas preferem aqueles prazeres imediatos do que algo que ela sabe que vai fazer bem, só que vai fazer bem lá na frente, não agora, né? Sim, essa questão de ser imediatista também é extremamente relativo, né? Porque com uma pessoa eu posso conseguir trabalhar super bem com ela em 2 meses, 3 meses. Outra eu só vou conseguir ter um resultado em 1 ano, 2 anos, sabe? É bem relativo. E a pessoa tem que ter isso em mente, né? E ela também tem que querer, porque se ela não estiver disposta a ter esse tipo de conversa, a ter esse tipo de exercício mental, né? Não vai para frente. E a questão de ser imediato também,
ir, por exemplo, direto a um psiquiatra, né? Não tenho problema nenhum com psiquiatra. Todo mundo precisa de um psiquiatra, na brincadeira. Só quem precisa mesmo, viu, gente? Mas é que, assim, eu acho que as pessoas preferem ir a um psiquiatra primeiro do que ir a um psicólogo. Por quê? Porque é imediato. Você pega ali essa medicação, é imediato. Ela vai resolver o problema? Não. Mas para a pessoa, por enquanto, está indo bem, né? Até quando isso? Não sabemos, né? Então, eu acho que a psicologia pode trabalhar em conjunto com a psiquiatria de uma forma incrível. E é um ajudando o outro, sabe? Tem casos que realmente eu não abro mão, eu não vou dizer, não, dá para ficar sem medicação, sim. Porque a dificuldade que é para aquela pessoa pode não ser a dificuldade para outra. Então, pode ser que seja muito necessário, sim. E trabalhando em conjunto com a psicologia, o resultado é muito mais efetivo. Ah, entendi. Então, essa acho que eu diria que é a coisa mais difícil, é a desvalorização da profissão. É uma das. Outra coisa que eu acho bem difícil é, por exemplo, colocar o psicólogo como um robozinho, sabe? Que ele não fica estressado, ele não fica com raiva, ele não fala palavrão. Basicamente não é um ser humano, né? Ele não chora, ele sabe lidar com todas as situações perfeitamente, sabe? E também isso acaba refletindo nessa primeira questão que eu falei, né? Que às vezes a pessoa vai, ela conversa, e aí o psicólogo não tem a resposta que ela quer, e ela coloca o psicólogo como incompetente, porque como psicólogo, ele deveria ter a resposta que ela espera ter, né? Então, eu passo essa dificuldade, né, às vezes, mas é uma dificuldade. Os psicólogos, em geral, passam por isso, são desumanizados, pronto, é isso. Porque parece que se você fez o curso de psicologia, você alcançou o nirvana, né? Você está no ponto máximo ali, você é o Buda. Você é o Buda. Você estudou, você tem todo o conhecimento aqui na mão, você tem a faca e o queijo, então é só aplicar, né? Facinho, facinho. Gente, quem me dera, mas não é assim, sabe? Mas acho que sim, essas são as mais difíceis, sabe? São as maiores dificuldades, né? Porque é profissão desvalorizada, mas quando você é buscado, você precisa atender uma expectativa assim gigantesca. É irreal. Então, se vire aí psicólogo, é assim, basicamente. Realmente, é bem, bem complicado, eu imagino. Acho que talvez até seja desestimulante, né, para algumas pessoas que tenham vontade de trabalhar com isso, mas acabam deixando de lado, escolhendo uma outra profissão primeiro, né? E quem sabe lá na frente pensa. Pelo menos eu acredito, né? Eu acho que isso acontece sim, com as pessoas. Alguns se sentem desestimulados, né? Verdade. Mas mudando agora aqui drasticamente a pauta do programa, vamos falar um pouco sobre umas curiosidades que eu achei na internet aqui sobre a psicologia. E a Silvia vai meio que reagir a elas, né? A essas curiosidades. A gente vai comentar um pouco sobre elas, porque, gente, essas curiosidades, elas estão, tipo, em vários sites da internet. Então, tipo, é algo que qualquer um que pesquisar um pouquinho tem acesso e muita gente pode acabar levando como verdade, né? Até porque se uma informação se repete muito, mais ela passa um senso de veracidade. Então, aí a pessoa pode, a princípio, acreditar, não, acho que isso aqui não é bem assim. Mas se ela ler aquilo ali em várias fontes diferentes, em vários lugares, ela pode pensar, meu Deus, então talvez seja, talvez seja verdade. Mas vamos então ver aqui com a Silvia essas curiosidades, gente, tem cada uma, é muito absurdo. Mas vamos lá, a primeira. Existe uma explicação psicológica por trás daquilo de não conte seus objetivos para todo mundo. A verdade é que quando você faz isso, sua mente acha que a meta já foi cumprida, fazendo com que sua motivação diminua e com que, consequentemente, você acabe não finalizando os planos.
que tu acha, Sil, dessa curiosidade aí, dizem, né, da psicologia? Passada. Eu não me apoio muito nisso, não, né? Porque, assim, eu já ouvi aquela coisa, assim, da atração, né? De não cumpre seus objetivos, tal, porque algumas pessoas vão ficar botando ali gol, né? Essas coisas. Mas na explicação psicológica, eu não consigo entender isso de sua mente acha que a meta já foi cumprida. Eu acho isso um pouco problemático, porque assim, as pessoas em geral, elas costumam ser muito, como eu falei, elas precisam ser materialistas, né? Assim, de ver aquilo, de tocar naquilo, de presenciar aquilo, de viver aquilo, né? Então, muitas pessoas, elas só sentem segurança de que a meta foi cumprida quando elas veem as coisas acontecendo, né? Então, mesmo que ela esteja no caminho, caminhando, né? Tá no processo ainda de desenvolver aquilo, algumas pessoas, né? Tendem a ter uma ansiedade forte, né? Por causa desse sentimento de que quer que a coisa aconteça logo, né? Então, assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, de que se você fala para alguém, você larga de mão porque você tem esse sentimento de que já foi cumprido. Eu acho bem difícil, na verdade eu acho que é o contrário. Uhum. Pô, mas 5 anos na faculdade, se nunca ouviu nada sobre isso, gente, balela, né? Pelo amor de Deus. Balela, então não caiam. Balela. Nem tudo que está na internet é verdade, porque, poxa... Marmelada. Marmelada. Ai, vai, fake news. Agora, barulho do carimbo de fake news nessa curiosidade aí. Vou botar na edição, porque, gente, sinceramente, eu também já ouvi muito isso de, não conta para as pessoas, porque isso influencia negativamente e acaba não fazendo teu objetivo ser atingido. Mas eu acho que o quê e a explicação, eu acho que varia muito, dependendo da pessoa, e dependendo de crença, né? As crenças que ela tem também, as crenças limitantes, se ela é uma pessoa influenciável, se não é, tipo, que ela acredita, religião. Então, eu acho que tudo isso interfere e vai ser muito diferente para cada um, e às vezes pode nem ser verdade para ti. Às vezes tu pode se contar para as pessoas, porque tu tá animado em fazer um projeto, e ainda assim fazer acontecer, e tipo, e tudo certo, sucesso no final, sabe? Então, tipo, eu acho que é isso, a gente deve evitar levar verdades absolutas, né? E eu acho que, assim, eu achei bem esquisito isso de que você ter essa sensação de que a meta já está cumprida. E, na verdade, eu acho que o que mais acontece é, por exemplo, a pessoa ficar com uma sensação de que não cumpriu nada, porque ela já contou para todo mundo, tá todo mundo lá, tipo, e aí, cadê a faculdade que você disse que ia fazer? Cadê aquela empresa que você ia abrir? Aí a pessoa fica, caralho, eu não fiz nada disso. Talvez a cobrança, né, aí faz ela não fazer. Se o ser humano se sente cobrado, ele tem uma tendência a não fazer, né? Não é esse sentimento de que já foi cumprido. Foi isso que eu achei esquisito. Eu acho que assim, tem uma parte da curiosidade, tem a frase que fala que fazendo com que sua motivação diminua. Eu acho que a sua motivação pode diminuir, sim, mas devido a isso, entendeu? A todo mundo te cobrando, a uma pressão, e daí, tipo, sei lá, mais outros fatores, né? Foi incongruente aí. Tá, então vamos para a próxima curiosidade. Sem que você perceba, a sua mente edita os monólogos chatos de algumas pessoas para que dessa forma você se lembre deles como algo mais interessante no futuro. E aí, Silvia? Olha, eu acho que aqui está querendo dizer, naquele sentido de, por exemplo, vou contar uma história para alguém, né? E aí você não conta perfeitamente como a pessoa disse, né? Mas você enfeita um pouco a situação, né? Seja para ficar mais engraçado, mais interessante, né? Como aqui disse, né? Mas não sei se é por esse motivo de, a pessoa é chata, vou mudar o monólogo para ficar mais interessante. Acredito que se isso ocorre, é de uma forma inconsciente, ou seja, não é por querer, não é porque a gente quis, sabe? Então, às vezes, a nossa memória pode enganar, né? A memória está dizendo, olha, foi assim que ele falou, viu? Na nossa memória tá lá, Victor, foi assim que ele falou, foi assim que ele falou. Mas, na verdade, foi o nosso inconsciente que criou daquele jeito para parecer mais interessante. Então,
Eu costumo dizer que o inconsciente, ele é como se fosse o verdadeiro, né? O homem canibal, o homem que não tá nem aí, que ele vai falar, que ele vai fazer. Mas aí, né, a gente tem o nosso superego que não deixa a gente fazer essas coisas. Então, talvez o nosso inconsciente ele possa achar, sim, as pessoas chatas. Mesmo a gente tentando se convencer de que elas não são. E aí pode sim acontecer da gente editar uma memória, não só diálogo, memória, para parecer que aconteceu algo, para ficar mais interessante, mas na verdade aquilo ali pode nunca ter acontecido. Nossa, sim, é verdade. Eu já li bastante sobre isso em várias fontes, falando que às vezes a gente faz mesmo, a gente acaba enfeitando, né? Não só conversas, como situações que aconteceram, eventos, então, e não só para tipo, tentar impressionar outras pessoas compartilhando aquilo, mas pra gente mesmo. Às vezes a gente, poxa, passou por um episódio tem tanto tempo, e daí às vezes a gente vai relembrando, a gente, né, se pega conversando com a gente mesmo, e aí aquela memória já não tá mais tão fiel assim ao que aconteceu, sabe? Tipo, cada ano que passa, ela fica menos fiel, porque tu tá lembrando de jeito diferente. Então, é muito interessante, isso é muito louco, né? É engraçado e eu acho que é bem isso que tu falou, a gente faz de forma inconsciente, não dá pra controlar e não tem o que fazer, né? E aí sinto muito pros casais de longa data que queiram brigar, porque ninguém vai ter razão. Porque ninguém vai ter a versão correta da história, entendeu? Isso é verdade, Repensem aí as brigas. Muito cuidado, relações de longa data. Quem acha que tá aí arrasando, que tá lembrando da situação lá de 2010, meu amigo, não. A não ser que tenha gravado em vídeo ou escrito, eu acho a não ser que esteja tudo gravado, né? Tudo documentado. Se tiver tudo documentado, aí você tem os fatos. Mas se não tiver... Essa sou eu, tá vendo? Eu lembro de tanta coisa, mas tem coisa que realmente eu fico até me questionando se não tá editado, né? Mas... É loucura. Então tá, esse é verdade, gente. Ó, curiosidade que é verdade, tá vendo? Então vamos pra próxima. Em termos bioquímicos, o seu corpo reage da mesma maneira quando desenvolve algum distúrbio obsessivo-compulsivo de quando ele está apaixonado. Então tá equivalendo às mesmas coisas, né? Tipo, tu tá apaixonado e tu ter um distúrbio obsessivo. E realmente é assim que funciona, tipo, no cérebro? O que tu acha? Olha, isso não é uma coisa que eu posso dizer, sim, gente, é verdade, sabe? Mas eu acredito que a comparação é devido ao estresse, né, que é proporcionado. O distúrbio obsessivo-compulsivo, né, ele é muito focado na repetição e na anulação, né, e estar apaixonado é uma obsessão também, de certa forma, né, e acho que a repetição seria a questão do se envolver com a pessoa, seja mentalmente, né, porque quem aqui nunca, né, imaginou várias coisas, mas eu acho que a questão da expectativa, né, que de quando você está apaixonado, toda expectativa, planejamento, ela deve gerar um tipo de estresse compatível com o do obsessivo-compulsivo, que também apresenta um grau alto de ansiedade, né? Então, pode estar associado a isso, né? Mas eu não reage da mesma maneira, eu não sei dizer. E é da mesma forma, sabe? Pode ter essa similaridade por conta da ansiedade e do estresse. Eu acho que faz sentido, acho que faz bastante sentido, sim. Essa questão aqui da paixão, eu pelo menos já li várias vezes, né? Que fala que a gente tá apaixonado é como se fosse uma droga, a gente tá drogado. Nosso cérebro, ele não raciocina direito, a gente não pensa direito, então a nossa capacidade de pensar é afetada, porque realmente é como se a gente estivesse em drogas, né? Então... a nossa racionalidade é comprometida demais, sabe? É perfeito, sabe? E o obsessivo-compulsivo, ele também sofre disso, porque por mais simples que seja para outras pessoas ele deixar de fazer aquela repetição constante,
Para ele não é, né? Porque aquilo ali está ligado a um outro sentimento muito perturbador para ele. E ele não consegue fazer essa ligação, sabe, do racional, de que é impossível que aquilo ali esteja ligado com algo tão perturbador, né? Então, é isso, acho que a racionalidade também está extremamente comprometida. Faz sentido, gente. Então, ó, pessoas apaixonadas, muito cuidado. Porque vocês estão drogadas. Não se apaixonem. Não, se apaixonem, gente. Se apaixonem, mas lembra que uma hora acaba, né? Então, Louca. aquela... Ué, a droga não dura pra sempre no cérebro. Aí vira amor, ó, que lindo. Ai, pra vida. Ai, que romântico, Bem nossa, que romântico. ideal. É romântico, é romântico. Vamos então para a próxima curiosidade. A explicação para medos intensos e às vezes irracionais, como é no caso das fobias, pode ter a ver com memórias passadas por DNA, geração a geração. E aí? Olha, eu nunca ouvi falar disso, não. Porque, assim, a questão da fobia, medos intensos, irracionais, né, etc, etc, eles são devido a alguma experiência, eles acontecem, né, devido a uma experiência muito traumática que a pessoa teve, né, com isso que está associado, por exemplo, a pessoa que tem aracnofobia, né, ela teve um trauma muito grave com aranhas, né, então ela tem associação e qualquer coisa que seja sequer parecida vai despertar essa crise nela, né, então essa é a explicação que eu consigo ver para a fobia, né, que eu conheço. Dessa questão de memórias passadas por DNA, eu realmente nunca ouvi falar disso e nem sequer acho que seja possível. Uhum. A psicologia fala algo sobre isso? Tipo, existe algo que psicologicamente é passado por DNA de geração em geração? Olha, a questão do vício, por exemplo, pode ser sim determinado por DNA, né? Como é que fala? Escapou a palavra agora, que é memória genética. Memória genética. E também é hereditário, né? Uma pessoa que tem vício em drogas, um filho dela, né? Ele é bem suscetível ao vício também, né? É uma coisa assim que eu consigo pensar agora, né? Claro que deve ter outras, mas é o que me veio à mente agora. Uhum. Então, é mais uma fake news. Não é verdade, gente. Balela. Vamos para a próxima curiosidade. Sabia que existe um transtorno psiquiátrico que faz com que algumas pessoas acreditem que estão em decomposição e que depois de algum tempo estão mortas e não existem mais? Caramba, essa eu achei bizarra. Tu já ouviu falar disso? Sim, com certeza, ela existe. Gente, eu tô chocada. O nome disso é transtorno de Cotard. A pessoa ela tem uma crença absoluta de que ela morreu, de que ela já tá podre ou que ela realmente é um fantasma, sabe? Que as pessoas não conhecem ela. É sério. E assim, para quem estiver ouvindo, caso já tenha assistido Hannibal, tem um episódio em que uma pessoa ela realmente tem esse transtorno, né? E é muito, muito perturbador. Além desse transtorno, ela também tem agnosia, né? Que é a incapacidade da pessoa de ver rosto. Então, existem muitos transtornos super esquisitos que a maioria das pessoas não conhecem porque, de certa forma, eles não são comuns, mas eles acontecem, né? E esse realmente é muito perturbador, mas é muito interessante ao mesmo tempo, né? E como a nossa mente tem a capacidade de chegar a esse ponto, né? E é raro de acontecer, né? Suponho que seja bem raro esse transtorno. Raro não, mas não é comum. Tá. Nossa, e seria de forma aleatória, assim? Tipo, qualquer um pode ter, tipo, ao acaso ou tem alguma coisa hereditária também? Então, respondendo já a outra pergunta também, né, que pode ser hereditário também, né, tem muito histórico psiquiátrico que pode estar associado a isso também, né,
depressão, psicose, isso tudo pode acarretar isso também. Mas olha só, a pessoa nasce com isso ou ela desenvolve isso? Desenvolve. Tem uma curiosidade que me passou aqui, né? Uma pergunta. Então tá. Gente, eu fico imaginando que situação que, né? Nossa, que situação. A pessoa desenvolver isso, tem cura isso? Sim, tem um tratamento, né, psicológico para isso. A pessoa, ela é muito, muito complicado, né? Assim como um tratamento psiquiátrico, psicológico também, né? Você pensou que eu ia falar que essa era mentira, né? Não, eu imaginei que fosse verdade, mas, tipo... É que tu falou de fantasma, eu ri muito, cara. Porque, desculpa, gente, mas falou que a pessoa acha que é um fantasma. Sem condições. É tipo Não, o caso do ET Bilu aqui, né? Vai que essa pessoa acha que ela é um ET. Não, mas o ET Bilu é verdade. Você tá desacreditando do ET Bilu? Não, gente, o ET Bilu é totalmente verdade. Nós temos tudo documentado em vídeo. Ele veio com o objetivo de nos alertar para buscar um conhecimento. Exatamente, ele é o motivo de todo esse podcast aqui. Mas é sério, a pessoa ela tem uma crença de que, como eu falei, ela pensa que é um fantasma. Por quê? Porque ela está tão morta que nem as outras pessoas conseguem ver ela ali se movimentando, né? Mas a verdade é que vemos, né? Mas ela assim, pensa que está realmente morta, né? Muito doido mesmo. Mas é possível e muito badou, né? Imagino. Então, próxima. Ser uma pessoa negativa na maior parte do tempo pode ter a ver com predisposição genética. Verdade ou mentira? Misericórdia, tudo é predisposição genética, meu Deus. Olha, acredito que não. Eu acredito que isso aí é devido à formação da pessoa, né? As pessoas com quem ela conviveu a vida toda. São uma série de fatores, né? Acho que uma coisa que eu já falei para você é que não importa o que você traga para a terapia. No final, os seus pais vão ter tudo a ver com isso. Então, é possível sim que o pai, a mãe, a pessoa que criou, né? Enfim, ela tenha essa influência nessas questões também, né? Seja, vamos supor assim, a forma como a pessoa é estimulada a fazer as coisas, né? Não tem estímulo nenhum, enfim, vai depender de muitos fatores para isso aí. Mas genético, acredito que não. Então, que bom, a gente tá meio salvo, assim. Acho que é uma notícia positiva. Porque daí, quando a gente pensa que não é genético também, a gente logo pensa que dá para salvar, né? Não é genético, então a gente trata. Há esperança, há uma luz no fim do túnel. Mas vamos para a próxima, então. Uma análise psicológica de pessoas que fazem trolls na internet revelou que elas são narcisistas, psicopatas e sádicas. Gente, essa aqui é uma afirmação, meu Deus, é uma afirmação muito séria, assim. Trolls na internet são aquelas pessoas que fazem bullying virtual, né? Se eu não me engano, são pessoas que ficam comentando, elas comentam sobre hates, só que é um hate muito forte, é o pior tipo de hate, que elas realmente diminuem as pessoas, são comentários bastante pesados, e elas fazem isso com frequência, não só com uma pessoa, mas com várias, né? Elas procuram objetos, entre aspas, assim, na internet para ser isso, para ser o troll disso, né, dessa pessoa. E aí, óbvio que essa pessoa tem problemas psicológicos, né, porque isso não é normal, não é saudável, e ela faz isso constantemente na vida dela. Mas, assim, dizer que é tudo isso ao mesmo tempo, narcisista, psicopata, sádico, tipo, o que você acha disso? Olha, ainda bem que você explicou o que é troll, porque eu não tenho ideia do que é isso. Assim, quando eu li, assim, imaginei que seria esse pessoal que faz pegadinha, né? Mas já que é o pessoal que realmente, né, pratica bullying, agora eu entendi. Mas, assim, pessoas que geralmente praticam abuso, né? Abuso psicológico, abuso físico, abuso de todas as formas possíveis, nesse caso, abuso virtual, né? Elas, de alguma forma, já foram vítimas de outro abuso. E, assim, fazer essa afirmação de que elas são narcisistas, que elas são psicopatas,
que elas são sádicas, assim, é problemático, porque é uma coisa que vai muito além só disso, né, de uma pessoa praticar esse tipo de coisa. Né? Pessoas que são narcisistas, psicopatas, sádicas, elas têm características assim, bem específicas, né, elas geralmente são muito agradáveis, né, elas não gostam de pessoas, mas elas geralmente... Elas enganam, põem uma fachada. Isso, elas se relacionam com as pessoas da melhor forma possível, né? Porque aquilo ali é a segurança delas, né? Para que elas possam fazer o que ela achar mais interessante, né? Para ela. E assim, também já corrigindo aqui, só porque a pessoa é psicopata não quer dizer que ela vai ser um serial killer, sabe? Ela pode sim ter essa predisposição ao sadismo de machucar outras pessoas, sentir prazer com o sofrimento do outro, né? Mas isso não significa que ela vai se tornar um serial killer. E não significa que ela vai matar pessoas, ela vai, enfim, mas ela pode sim fazer essas coisas que os trolls fazem, né? Aí, Sila tá ficando confuso, não é? É e não é, sabe? É porque, assim, várias pessoas na internet, qualquer pessoa na internet, ela pode ter essas características. Várias pessoas da nossa vida podem ter essas características, então pode ser sim, mas também pode não ser. Então não é uma coisa certa. Uma pessoa que faz isso, ela tem isso, isso e isso. Não necessariamente, mas muitas pessoas que estão ali podem ter sim essas características. E as três ao mesmo tempo? Sim, geralmente uma pessoa narcisista, ela pode ter esse sentimento de sadismo. Os psicopatas, é muito comum que eles tenham tanto o narcisismo quanto o sadismo ao mesmo tempo. E pessoas sádicas não significa que ela é narcisista e psicopata, né? Então pode ser assim, um pouco de cada ou apenas separado. Complicado, hein, realmente. Eu achei estranho a princípio essa afirmação por conta disso, dela dar tanta certeza, sabe? Falar que uma análise revelou que as pessoas são assim, e são as três coisas, tipo, tá basicamente atribuindo três condições, né, para várias pessoas diferentes, assim, achei bem pesado, assim. E primeiro, é uma análise psicológica. Quantas pessoas tem na internet que fazem isso? Que psicólogo que parou para fazer essa análise, gente? Ninguém tem tempo para isso, não. É muita gente. Né? Vai saber, porque às vezes pode ser um pequeno grupo aqui que deu isso, mas é aquilo, a gente não pode abranger, né? Isso. Não pode aumentar o círculo aí, porque pode não ser verdade. Trolls na internet também, eu acredito que podem ser outras condições também que não estão citadas aqui, né? Eu acho que o cyberbullying tem muitas raízes profundas nisso a serem investigadas. Mas enfim. Então, vamos para a próxima curiosidade. Para o cérebro, ser rejeitado é tão ruim quanto uma forte dor física. Nisso, eu li também que é basicamente isso. Quando a gente é rejeitado, a gente dói tanto que é a mesma coisa de uma super dor física. E isso acontece não só no momento que você é rejeitado, mas sempre que você lembra disso. Eu li sobre isso, sabe? E eu fiquei, gente, muita loucura, né? O que tu acha disso? Não, pior que é verdade, né? É como aquela expressão, né? Quem nunca ouviu isso? Ele dizer aquilo pra mim foi como um tapa na cara. Porque realmente foi como se fosse um tapa na cara, né? A sensação que você tem é como se você realmente tivesse sido machucado, né? Vem o susto depois da sensação, e ela, na verdade, é pior do que um machucado. Um dos machucados é no momento e acabou, mas não é só a rejeição, são vários outros sentimentos que também tem, que machuca, né? É um sentimento que afeta a psique de uma maneira muito forte. Então é como se fosse mesmo um machucado, né? Fosse uma dor física. É como se fosse o tapa na cara mesmo. Uhum. Lendo sobre isso, eu imaginei que fosse verdade. Agora, o que eu achei estranho foi isso de mesmo você,
tipo, vamos supor, foi anos atrás, e tu relembra aquilo, né, a memória vem tão vívida que tu sente de novo a dor, isso eu achei muito louco. Realmente, nossa. Se for o caso da pessoa não ter superado, sim, é possível. Ah, mas então tem como sim ela superar e depois reviver isso e não sentir essa dor. Sim. Ah, então tá. Eu acho que eu li sobre isso em algum livro, algum lugar assim, e não explicava isso, sabe? Se, tipo, mesmo depois de um tempo, mesmo a pessoa superando, né? Enfim, tava mal explicado, mas bom saber então, gente, ó, tem chances de não doer pra sempre. É só ir no Oh, meu psicólogo, Deus. eu acho. Olha, gente, não vai doer pra sempre, viu? Vai passar. Vai passar. Tempo cura tudo. O tempo Uma hora cura vai tudo. passar. Agora a gente tem uma curiosidade que eu achei bem diferente, assim, no sentido de inesperado. Falou que de todas as doenças psicológicas, a que tem maior índice de mortalidade é a anorexia, chegando até 20%. E eu sempre penso, quando tu pensa em índice de mortalidade, tu logo pensa em depressão, né? Tu faz essa associação. Então, tipo, eu achei essa afirmação muito inusitada, assim. O que tu me diz dela? Olha, ela tem um alto índice de mortalidade, sim, mas não é o maior, não, sabe? Eu acho que pode já ter sido em alguma época, mas hoje provavelmente não, né? A gente tem aí várias doenças psicológicas que têm sido o mal do século, né? Como algumas pessoas gostam de chamar. Seria a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, que de uns anos para cá só cresceu, intensificou, mas a anorexia, ela, sim, é uma coisa que tem um alto índice de mortalidade, mas não acredito que seja o maior, não. Pode já ter sido, como eu falei. Uhum. Eu acho que eu nunca associei a anorexia com uma doença psicológica, sabia? Eu sempre achei que era algo, não sei, assim. Físico também. Os dois, na verdade, né? Porque que engraçado você perguntar isso. Eu estava até meditando sobre isso algum tempo atrás. Que a anorexia, acho que ela poderia ser vista dessas duas formas, né? Tu tá falando psicológico como a forma física, porque a forma psicológica é a forma como a pessoa vê, a crença que ela tem acerca daquilo, né? Eu sei que parece um pouco clichê, mas é verdade, gente. Uma pessoa, quando ela se olha no espelho, ela não tá vendo aquilo que a gente tá vendo. Ela tem uma deformação, assim, na visão dela, sabe? Então, parece doido, parece uma metáfora, mas não, é isso mesmo. Ela vê a imagem dela deformada. Então, isso aí já é uma construção da psique dela, né? A cultura, várias coisas estão envolvidas nisso, né? E a questão física nada mais é do que a pessoa realmente ela está em extrema magreza, né? Os órgãos dela são afetados por isso. A psique também, tá vendo? É um ciclo, né? É um vai e volta, né? É um vai e volta. O que a psique devolve para o corpo devolve para a psique. Então, eu acho que é um conjunto dos dois. Faz sentido? Faz super sentido, sim. Agora a gente tem uma curiosidade que, cara, achei no mínimo estranha, assim, bizarra. As vozes ouvidas ante alucinações têm relação com a cultura em que a pessoa alucinada está inserida. Nos Estados Unidos, por exemplo, essas vozes tendem a ser duras e ameaçadoras, enquanto que na África e na Índia são vozes mais boazinhas e divertidas. Tipo, nossa, só de ler isso eu arrepiei, assim, eu não sei, fala vozes, gente, eu imagino. Você arrepiou, eu achei um absurdo. Eu achei tão absurdo que eu tô rindo. Ai, gente, nada a ver. Nada a ver. Assim, a questão de ouvir vozes, né, geralmente é uma característica da psicose, né? A pessoa, ela pode estar ouvindo uma outra voz, como a gente costuma sempre perguntar para a pessoa, né, como é essa voz que você está ouvindo. Se for a voz dela mesma, ela falando com ela, né,
ou se é uma outra voz, uma voz diferente, como se fosse uma outra pessoa falando com ela. Mas isso não tem nada a ver, que é nos Estados Unidos, é na África, é na Índia. Eu não sei quem fez isso, não sei de onde veio isso. Primeiro que, às vezes, pra gente escrever uma voz que está na nossa mente, é um pouco difícil, né? E eu não sei de onde tiraram isso. Não sei mesmo. Basicamente, não tem embasamento científico, né? É aquilo. Eu saiba, não. Eu saiba, não. Então tá certo. Mas eu achei curioso, Não, né? Achei bem eu, curioso. hein? Gosto esquisito. Eu achei nada a ver também. Não, nada a ver esse negócio das vozes e tal. Oxe. Oxe. Mas então tá. Próxima curiosidade. Pesquisas já confirmaram que comediantes e pessoas engraçadas, de modo geral, são mais depressivas. E aí, o que você me fala disso? Pode entrar, Chandler. Ô, gente, acho que o Chandler é a melhor explicação pra isso, sabe? Cara engraçado, tem piada pra tudo, divertido. Para um segundo para conversar com ele. Pais divorciados, né? O pai é ausente, a mãe é sexualmente ativa no sentido de constrangê-lo, né? Então são várias coisas que deixam ele para baixo, né? Então não sei se posso usar a palavra depressiva no sentido dele, né? Mas quando chega o Dia de Ação de Graças, quem assiste Friends, né, sabe que o Chandler odeia o Dia de Ação de Graças. Então, ele já tem uma associação do divórcio dos pais com isso, né? E qual foi o mecanismo de defesa que ele criou? As piadas, né? Ser divertido, ser engraçado. Ele tem piada para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. É possível, sim. É possível. Não é uma coisa que eu digo, olha, essa pessoa, ela é muito engraçada, hein? Então, ela deve ser muito depressiva. É só assim, se você fazer realmente uma análise, se você for percebendo como é o comportamento dela de ser engraçada, né? Aí já é diferente. Nossa, eu me lembrei muito lendo essa afirmação do Carrie e do Robin Williams. Me veio na hora, assim, na cabeça, né? Tipo, são dois comediantes, e aí o Jim Carrey teve todos esses problemas com depressão e o Robin Williams cometeu suicídio. Então, acho que faz a gente pensar, a gente fica chocado, né? A gente pensa, pô, uma pessoa que parece tão feliz, tão alegre, e daí fez isso, sabe? Sim, tá passando por isso. Também. O Jim Carrey mesmo é o cara mais engraçado, provavelmente uma das pessoas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. E ele tem, assim, uma cabeça muito louca, sabe? Ele tem a figura extremamente para frente, né? E reflexiva de uma forma até depressiva, né? Então, ele tem, sim, características de uma pessoa que eu consigo lembrar também é o Chris Rock, né? O famoso de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ele é também extremamente engraçado. Ele tem piada pra tudo, 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 tudo. Mas se você for observar, mesmo que a série tenha uma temática extremamente engraçada, ele foi uma pessoa que apanhou muito da vida, literalmente. Ele sofria muito bullying na escola, ele sofria muito bullying na cidade que ele morava. Todo mundo sabe que nenhuma época foi fácil para pessoas pretas, muito menos nos Estados Unidos. E ele já demonstrou, sim, ter comportamentos assim, muito depressivos, né? Mas na hora de ser engraçado, ele é o mais engraçado de todos. Mas Nossa. aquilo é uma coisa que pode acontecer, com certeza. Muitas pessoas usam, sim, a comédia como um mecanismo de defesa. Atendo várias pessoas que fazem isso, mas não é uma coisa que a gente pode dizer. Essa pessoa é engraçada, então ela é depressiva, sabe? É assim que funciona. Uhum. É bem interessante esse fato, realmente, né? E quebrando mais uns tabus aí, né? De que pessoas que são engraçadas, felizes, ou que fazem os outros rir, são felizes, enfim. É isso. Próxima curiosidade, então. A depressão grave e não tratada pode fazer com que as células de uma pessoa envelheçam mais rapidamente. E aí? Essa pessoa vai ficar velha mais rápido se ela não tratar a depressão dela?
Olha, eu não diria assim com essa informação científica, né? Essa comprovação científica, assim, sim, as células da pessoa envelhecem e tal. Eu não diria assim, porque eu não tenho certeza. Eu não tenho como afirmar isso. Mas no aspecto psicológico, eu consigo imaginar o quê? Quando uma pessoa ela está com depressão, ela tende sim a parecer mais cansada, com uma depressão grave, então, tem pessoas que não conseguem nem se levantar para tomar banho, sabe? Então, toda essa carga emocional, ela pode sim fazer com que a pessoa pareça que está mais velha, mais cuidada, uma série de questões. E como a psique, ela afeta muito o nosso físico, né? Quando a gente fala de depressão, então, é uma coisa muito simples de perceber. É possível, sim, que a pessoa ela tenha esse aspecto de que ela está mais velha, mais cansada, né? Mas eu não tenho propriedade para dizer que as células envelhecem mais rápido. Eu não tenho essa propriedade. Massa, exatamente. Tipo, eu acho que é mais ou menos aquilo que tu falou na hora da anorexia, né? Que o corpo afeta a mente e vice-versa. Né? Tipo, era um ciclo, assim. Então, eu acho que aqui seria dessa mesma forma. Né? Um tem alta influência sobre o outro e acaba sendo dessa forma. Exatamente. Então, tá. Essas foram as curiosidades. Mas agora a gente vai para o próximo quadro desse episódio, que é mitos sobre a psicologia. Então, aí vamos ver o que tu vai falar desses mitos que eu separei aqui, que a internet traz pra gente no meio de tantos, né? Então, vamos lá. Primeiro, esse primeiro é mais sobre psicólogos. E eu acho que tu já falou ali um pouquinho sobre na nossa introdução, quando tu falou das dificuldades de ser um psicólogo. Que é um grande mito, acho que um dos principais é esse, que psicólogos não têm problemas, que eles tiram de letra as dificuldades, que eles são sempre calmos, tranquilos, equilibrados. Então, isso a gente já sabe que é um mito, né? Que tu falou ali lá no início. Aí, se quiser comentar um pouco mais sobre isso. Não, é simples, né, Dani? Você me conhece, você sabe que eu não sou calma, eu não sou tranquila, eu não sou equilibrada. Mas, gente, nós somos pessoas como qualquer outra. Nós temos, sim, os nossos problemas. Inclusive, psicólogos, tem que ter psicólogo. Tem que ter um psicólogo atendendo um psicólogo, porque eu acredito que, assim, eu me vejo numa capacidade muito boa para fazer uma análise. Mas eu não sei fazer autoanálise, é muito difícil para mim. Tem coisas que passam muito despercebidas e isso seria o papel para outro psicólogo me ajudar, né? Então, a questão da calma, da tranquilidade, do equilíbrio é uma coisa que, como qualquer outra pessoa, nós podemos buscar também. Mas não é porque a gente fez 5 anos de faculdade que a gente ganhou isso de graça. Olha, eu acho que as pessoas pensam que porque a gente fez 5 anos de faculdade, a gente vai ganhar a calma e a tranquilidade e o equilíbrio de graça, né? E não é bem assim. Inclusive, acho que um dos mitos que eu li aqui também era falando que psicólogos são pessoas que escolheram fazer essa faculdade porque queriam se tratar, tipo, porque queriam ficar bem. E por isso que eles escolheram fazer essa faculdade, você acredita? Eu li isso. É engraçado. Não, agora eu fiz 5 anos de psicologia, eu mesma vou ser minha psicóloga, né? Tipo, eu vou resolver todos os meus problemas agora. Vai lá, boa sorte. Se der certo, me fala. Se der certo, eu conto o segredo pra todo mundo, né? Me conta como é que foi. Saber. Então, outro mito aqui é que psicólogos analisam as pessoas o tempo todo. Cara, as pessoas acham mesmo isso? Olha, depende da pessoa, porque eu pensava, eu pelo menos, eu não vou perder meu tempo quando eu sair, sei lá, para comer uma pizza, para fazer qualquer coisa, ficar analisando as outras pessoas durante a conversa. Eu não vou fazer isso não, cara. Mas tem gente que eu vejo fazendo, tem gente que eu já vi fazendo, me choca. Olha só. Ai, como é que tu percebeu que a pessoa estava fazendo análise? Ô, filha,
Ai, que o psicólogo consegue identificar, né? Dá para perceber quando a pessoa já tá ali trabalhando na mente da pessoa, sabe? Já tá ali tentando destrinchar, tirar alguma coisa da pessoa. Eu percebo. Aí eu fico, gente, você tá fazendo. O que me assusta é que a pessoa tá fazendo consulta de graça. Eu fico, não, te toca, para com isso, para com isso. Eu já fiz, eu não vou mentir, não. Eu já fiz, eu me peguei assim, eu fiquei tipo. Foi no começo, assim, mais, né? Para com isso, hoje eu não faço nem a pau. Não faço de jeito nenhum. Eu acho um absurdo, porque algumas, a depender da pessoa, eu acho que é interessante ela querer ser analisada também, né? Acho que é chato se você parar para pensar que o psicólogo tá ali. As pessoas já têm essa ideia de que se você vai conversar com um psicólogo, ele vai te analisar o tempo todo. É chato isso. Um psicólogo ouvir isso é chato, né? Então, um psicólogo ir lá e fazer isso é mais chato ainda, porque tá dando força para esse tipo de pensamento. Nossa, é verdade. Então, olha, tem uns que analisam e uns que não. Fica aí. Fica aí a curiosidade, né? É a mãe do Leonard, né, de The Big Bang Theory. Eu acho que ela é o melhor exemplo, sabe? Ela senta com a pessoa e 10 segundos ela já tá analisando a pessoa metendo pau. Eu acho isso um absurdo. Fica desconfortável, né? É bem desconfortável assim, para as pessoas. Eu imagino no início tu falou que fez um pouco isso, eu acho que porque tu estava acho que tentando automatizar, né? Ou sem querer acabou automatizando, né? Tudo que tu estava aprendendo de conhecimento ali, acabou testando, e aí aconteceu. Eu acho que quando a gente está na faculdade tem essa intensidade, né, de como faz isso, como é isso, você tem que saber fazer isso sempre. E aí eu acho que quando você encontra outra pessoa falando como ela se sente, você já agarra aquilo com todas as suas forças e quer aproveitar da situação, né? Mas foi na época, acho que eu estava no meu penúltimo semestre. Eu analisava tudo que se mexia. Hoje eu não faço isso mais, não. Pois é, eu gente. Juro. Não, depois aí de ouvirem o podcast, as pessoas vão ficar totalmente neuróticas com os amigos psicólogos por aí. Perguntar, você tá me analisando? Mas as pessoas perguntam, você tá me analisando, não tá? Você nem tá me pagando. Eu nunca vi isso. Eu nunca perguntei nada pra ninguém, nunca vi nada sobre isso. Por isso, pra mim, é uma surpresa, assim. E, tipo, as pessoas realmente perguntarem. Perguntam. Então, tá. O próximo mito que eu pesquisei aqui, mitos sobre a psicologia na internet, fala que se o psicólogo não passou pela mesma situação que eu, ele não está apto para me compreender. E aí, Silvia? Caralho, então quem é que vai compreender, bicho? Não, aqui a primeira coisa que vem na minha cabeça é um cara que foi assim, pra guerra no Afeganistão e viu bomba e viu todo tipo de coisa. Gente, eu vou ter que ter passado por uma guerra no Afeganistão para ter a capacidade de atender esse cara. Assim, primeiro, compreender é uma palavra bem errada, porque assim, eu não tenho como compreender a pessoa que eu vou atender, eu não tenho como compreender. É engraçado isso, né? Ontem eu atendi uma pessoa que ela falou isso, Silvia, você não me entende. E aí eu falei, realmente eu não te entendo, porque quem está passando por isso é você. Eu não tenho como entender, eu não tenho como estar na sua pele e entender isso. Ninguém nunca vai saber isso, a não ser até uma pessoa que tenha passado pela mesma experiência, ela pode ter experienciado de outra forma, porque não é a mesma pessoa. Não sei se deu para entender, mas eu acho que pessoas que têm esse medo, né, de como é que eu vou conversar isso com uma psicóloga se ela não é a menor ideia do que eu passei. Eu acho que para quem tem essa crença, grupos de terapia são extremamente efetivos, né, porque vamos continuar nesse assunto de que uma pessoa foi para a guerra. Tem grupos de terapia, né, em grupo que são apenas pessoas que tiveram experiência em guerra, sabe? Então elas compartilham e nessa situação as pessoas têm essa oportunidade, né, de rolar uma identificação e nessa identificação surge aquele sentimento de, olha, velho, eu não tô sozinha, uma pessoa sabe como eu me sinto, uma pessoa tá vendo o que é realmente a dificuldade, né? Então, para essa pessoa que não se sente acolhida pelo psicólogo com esse sentimento de que ele não vai ter essa compreensão,
é indicado uma terapia de grupo. Mas, se você quer apenas um psicólogo fazer uma terapia, fazer uma análise, não sei, não vai com esse sentimento de que o psicólogo ele deve lhe compreender, não, porque isso não existe. O psicólogo ele é como se fosse uma ferramenta, sabe? A gente está ali como uma ferramenta para orientar. A gente não dá o caminho, sabe? A gente não pode fazer isso, porque é como aquela famosa frase de, já esqueci a frase, mas é tipo dar rede para a pessoa pescar. Você não pode pescar para a pessoa, né? Você tem que dar rede para a pessoa Tem que pescar. ensinar a pescar. Tu não Sei lá. entrega o peixe, ensina a pescar, é a frase. Ai, obrigada. É isso Eu aí. fui um fracasso aqui tentando falar isso. Fracassou no ditado popular. Mas arrasei, você viu? Eu dei um jeito, eu dei uma volta por cima. É isso, porque pelo que eu li sobre, o psicólogo ele estuda para isso, né? Então, tipo, ele não precisa passar pela mesma situação que você ou ter a mesma vivência. A questão aqui é o seguinte, o meu trabalho, ele não é para compreender, porque, como eu já falei, existe inúmeras experiências, inúmeras situações, e o psicólogo, ele não tem como saber como a pessoa se sente em todas essas situações. Então, a questão aqui não é compreender, mas é servir como uma porta para esse equilíbrio que eu já falei aqui, né? Esse autoconhecimento. Então, não é uma coisa assim que você vai chegar lá e o psicólogo vai falar, eu te entendo, eu compreendo o que você está sentindo. Não, isso não existe. Pelo contrário, eu acredito que isso é bem errado, porque como eu vou falar que eu compreendo se eu não compreendo? E tem gente que se irrita com isso. Ai, minha mãe acabou de morrer. Ai, eu entendo como você se sente. Não, eu não entendo, porque a minha mãe não morreu. Então eu não sei como essa pessoa se sente, né? Eu já me peguei, assim, em sessões falando, ai, realmente, eu não sei como você se sente, eu não consigo imaginar como é se sentir assim. Realmente deve ser muito difícil, sabe? Gente, é bem melhor do que você falar, não, eu entendo o que você está sentindo. Não, você não entende. Você não entende. Então, o meu trabalho não é compreender, porque as pessoas se enganam nisso. A palavra certa não é compreender. A gente estuda, a gente tem todo esse trabalho de formiga em psicologia para orientar, não é compreender. Ah, entendi. A palavra certa, então, é orientar, gente. Palavra-chave. Então, tá. Agora que a gente já desvendou esse mito, vamos pro próximo. Estou tomando remédio prescrito pelo psiquiatra, então não preciso ir ao psicólogo fazer psicoterapia. Esse também é clássico, né? Foi bem o que tu falou lá no início do programa. Isso mesmo. É porque é o caminho mais fácil, né? Para pensar, tô com ansiedade, vou no psiquiatra, ele passa um remédio, passou. Mas passou mesmo, sabe? Isso aí tudo pode apenas ser recalcado, né? Isso aí pode ser apenas guardado. Isso aí pode depois estar indo para o sonho, para o seu físico, né? Ou então os sintomas eles podem voltar com mais força, porque você só fez guardar e não trabalhou com aquilo, né? E assim, como eu já falei, eu acredito que a psiquiatria é muito, muito útil, assim como a psicologia. E em conjunto, eles são muito mais fortes para os casos em que é necessária a psiquiatria. Estou dizendo que todo caso que tem um psicólogo, a pessoa tem que ter um psiquiatra acompanhado. Não é bem assim. Mas eu acredito que todo caso que seja na psiquiatria, ele tem que ter psicólogo. Entendi. Então é isso. Mais um mito aí, gente. Remédio não resolve nada, né? Porque, quer dizer, é aquilo, ele atua no que tá acontecendo, né? Não na causa. Tipo, ele atua no efeito e não na causa, né? E aí, por isso que ele não é efetivo. Perfeito. Então, próximo mito. Quem vai ao psicólogo é louco, ou um fraco, ou tem problemas sérios. Assim, acho que as pessoas colocam a busca pelo psicólogo assim, no lugar muito extremo, né? Como se a pessoa tivesse insana, como se ela estivesse morrendo, como se ela estivesse assim, no fundo do poço.
Acontece de algumas pessoas só buscarem um psicólogo quando estão assim, acontece. Mas é interessante, sim, que independente do tamanho dos seus problemas, que você tenha esse espaço, sabe? O psicólogo, ele proporciona esse espaço em que é um momento seu, sabe? Você só vai falar sobre você, você vai ter um espaço para falar como você se sente, sem receber de volta você tá maluco, você tá doido? Poxa, que isso aí que você tá falando, sabe? Você não vai receber isso num ambiente psicológico. E se receber, por favor, faça uma denúncia, viu? Porque isso não pode acontecer. Mas o que eu quero dizer é que eu tô com um probleminha, sabe? Não é um probleminha se ele tá te fazendo mal, se você tá tendo problemas na psique e problemas físicos também, né? E isso tudo é como eu falei, é um ciclo, né? Um fica devolvendo pro outro, né? Então, não coloque que você só tem que ir no psicólogo se for um problema sério. Se eu tô me sentindo louca, se eu tô me sentindo fraco, sabe? Isso tudo é muito relativo, né? Acho que a pessoa, se ela se sente confortável, ela tem essa vontade, ela deve ir, sabe? E isso é muito importante. Se a pessoa quer um psicólogo, for a um psicólogo, ela precisa querer ir ao psicólogo. Ela não pode estar lá se ela não quer, se não é da vontade dela. Eu acho que é bem isso. Às vezes as pessoas, elas acham, não, mas é só um probleminha, né? É tão básico, tipo, é pouco, eu não preciso ir no psicólogo por isso. Mas, cara, você tá tirando teu sono e tu não tem com quem falar, não tá te ajudando, tu não tá conseguindo ajuda em nenhuma outra forma na tua vida, tem que ir, né? É isso mesmo. Então, tá. Aí tem mais um mito aqui que as pessoas costumam pensar sobre a psicologia, que é o fato de falar que resolve os problemas psicológicos quando tu vai na terapia, né? E aí, o que você diz sobre isso? Olha, eu acho que o erro aqui é falar que resolve, né? É uma coisa sensacional, é maravilhoso. O desabafo, ele proporciona um alívio, assim, que é incrível, sabe? Mas resolver, não. Porque senão, como seria isso? Você iria para a sessão, você só ia falar, e ia resolver os seus problemas? Não é assim, sabe? Como eu falei, o psicólogo, ele tem esse papel de orientar, então, ali em conjunto, né, é descobrir estratégias, né, ferramentas, armaduras, né, entre aspas, né, que a pessoa pode desenvolver para lidar com todas as questões, né. Psicólogo não resolve problema, psicólogo ajuda você a lidar com os seus problemas, né. A gente não tem fórmula mágica para você chegar lá e falar, olha, eu tô com esse problema aqui, a gente fala, pronto, tá resolvido. Falar, como chama psicanálise, seria a catarse, né? Que é você entrar em um processo em que você, nesse caso, você fala, e aí você consegue fazer um acesso ao seu subconsciente, né? Que você vai ligando um ponto ao outro e sem você nem perceber, você já está acessando coisas que você nem sabia que viria a ser um problema para você, né? Então, é uma forma muito, muito interessante, né? Que seria o que eu chamo do vomitar, né? O vomitar é o desabafar, que é realmente tanto para o alívio de colocar as coisas para fora, tanto para explorar coisas que não são tão perceptíveis. Mas resolver não é só o falar. Uhum. Acho, nossa, bem colocado, né? É aquilo, ajuda, mas não resolve. Tanto é que se fosse só o ato de falar, o fato de você conversar com amigos, né? Tipo, já deveria resolver os seus problemas psicológicos. Não faz sentido, realmente. Tanto é que a gente pode falar com várias pessoas sobre e ainda assim sentir que aquilo não foi resolvido. É mesmo. Então, agora, acabou-se a parte sobre mitos. A gente conseguiu esclarecer alguns aí, os mais comuns, né, que a gente vê falar e também lê na internet. Eu espero que vocês tenham
conseguido ter uma melhor compreensão, né, do que é a psicologia, até na forma prática, assim, e do que é o psicólogo. E agora a gente vai entrar numa parte que ela é super importante também, que é um pouco mais conceitual também, onde a Silvia vai falar um pouco sobre o que é a psicoterapia, vai falar um pouco sobre terapia, e também quando que deve, né? Quando que a gente deve buscar um apoio psicológico, psicoterapia? Tem um momento ideal para isso? Então, fala um pouco aí pra gente, Sil, sobre isso. Bom, gente, a psicoterapia, ela é uma terapia feita por um psicólogo, né? Ela, como eu já falei, que ela auxilia na busca do equilíbrio, do autoconhecimento, né? Coisas que a pessoa tem um interesse em buscar, né? Como o caso já citei aqui, psicanálise, né? Você tá, então, a TCC, né? Que é a terapia cognitiva comportamental. Ela trabalha muito com crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Quero entrar na faculdade. Minha crença limitante é: não consigo entrar na faculdade porque eu sou burra. Pronto. É uma coisa bem vaga aqui que me veio a mim. A TCC, que é terapia cognitiva comportamental, ela vai trabalhar nessa crença limitante. De onde veio essa crença limitante? Como surgiu? Por que você acaba realizando, não, fazendo ela automaticamente, né? Então, são uma série de questões. A psicoterapia voltada para esse assunto, ela leva um tempo, né? Como a gente já falou aqui. Quanto tempo, Silvia? Querido, não sei, depende muito. Eu disse, né? Na psicologia, muita coisa depende. Depende do seu histórico, né? Depende de tudo que você passou, depende do seu emocional, depende da sua dedicação para conseguir o que você está buscando. Depende de muita coisa mesmo. Então, a psicoterapia é isso. E o que ela é diferente de uma simples terapia? A terapia, ela tem diversas formas de terapia, né? Tem aquela terapia holística, tem terapia que é feita até em CAPS, né? Quem já frequentou um CAPS sabe que lá tem essa terapia que é mais voltada para trabalhos manuais, né? Que realmente é uma coisa que acalma, a pessoa medita ali nos pensamentos dela também, e é muito boa também. Tem terapia, tem aromaterapia, né? Tem terapias de fisioterápicas, enfim. Aí tá essa diferença, né? Tem terapias que são voltadas para várias questões. A psicoterapia é para trabalhar a psique, né? E quando deve buscar o apoio psicológico ou a psicoterapia, né? Como eu já falei, é questão de você querer. Tenho interesse, quero fazer, acho que tenho coisas que gostaria de trabalhar, pronto. Basta você querer, como eu falei, não existe isso da pessoa, de o pai e a mãe, meu filho precisa de um psicólogo, vou arranjar um psicólogo para ele. O filho não quer, mas vai fazer assim. Não é assim que funciona. Não é assim. A pessoa tem que querer, e desde que ela tenha essa vontade, né, novamente, estou repetitiva, mas, né, o autoconhecimento, o equilíbrio, tá nessa busca aí de uma melhora como pessoa. Pronto, se você está disposto a trabalhar com um psicólogo, eu acredito que isso já seja o bastante. E o que fazer para encontrar um bom psicólogo, né? Assim, eu acho que seria interessante você conversar com pessoas que você sabe que já fez terapia, né? Geralmente, pessoas como já têm experiência, elas conhecem alguém, elas já sabem como é o trabalho da pessoa, como se ela é assim, se ela não é, e passar características que talvez venha a ser do seu interesse, né? Eu acho que é interessante também que as pessoas pesquisem, sabe? Porque muitas pessoas não sabem disso. Eu tenho tal abordagem. As pessoas não sabem disso, as pessoas sabem que eu sou psicóloga, né? Porque não tem esse conhecimento, né? Então, eu tenho depressão.
vou procurar qual seria um tratamento legal. Tem a TCC também é boa para depressão. Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, também é bom a TCC. Então, eu vou procurar então uma psicóloga que trabalhe com TCC. Aí você já diminui a busca, né? Agora, psicólogo ou psicóloga, né? Tanto faz. Algumas pessoas têm preferência por mulheres, outras pessoas têm preferência por homens, né? Porque tem essa identificação de assunto. Tem que prestar atenção nesses detalhes para que seja mais agradável, né? Tanto a convivência quanto os resultados, né? Para atender às suas expectativas também. E, assim, o que fazer caso duvide da competência, né, do seu psicólogo, acho que é interessante também você procurar por quem fez a indicação, né? Essa pessoa tá estranha, ela tá fazendo isso aqui, eu não tô achando legal não, sabe? O que você acha disso? Ou então, se estiver fazendo alguma coisa que você pode considerar errada, você pode entrar em contato com o CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia, né? Você pode entrar em contato e falar, olha, meu psicólogo está fazendo isso, eu não estou achando legal, será que isso é certo? Então, se for uma questão ilegal, o CRP vai estar entrando em contato com o seu psicólogo, né? E se for uma coisa ilegal, ele pode estar sendo suspenso. Tá? E em relação, novamente, o que eu tinha falado, procure uma pessoa que já faz terapia. Se eu não conheço ninguém que faz terapia, como é que eu vou fazer isso, né? Geralmente, na prefeitura da cidade das pessoas, tem esses serviços, né, psicológicos, que é mais voltado para pessoas que têm dependência, né, com drogas, dependência com álcool, e ali aquele espaço é voltado para elas, né? Só que essas pessoas que trabalham lá, geralmente elas também fazem trabalho... Voluntário? Não, privado, como é que é, né? Privado, não? Não sei também. Esqueci, mas enfim, a pessoa trabalha também com consultório às vezes, né? Se é que você está buscando um consultório. E nesse caso aí, você pode receber também uma indicação dos profissionais dessa área, né? Então, existem várias formas de você buscar um psicólogo. Se você tem plano de saúde, procura pelo seu plano os psicólogos que estão disponíveis. Enfim, tem várias formas, sabe, de você buscar um psicólogo e você estudar a competência dele também, né? E muitos acreditam que só passando mesmo pelo atendimento ou então você conseguindo uma recomendação, né? Aí você pode ter essa segurança, né? De que você está trabalhando com uma pessoa que tem todas as características que normalmente os leigos acham interessante, né, no psicólogo, que é ser empático, né, ser um bom ouvinte, ser um bom ouvinte na medida, né, porque eles também querem que converse, né, ficar muito calado já é estranho. Mas, enfim, pesquise, é isso que eu digo, pesquise, não fique só na área em que, mas isso aí tudo é trabalho do psicólogo, tá? Mas também é trabalho seu encontrar um psicólogo que atenda às suas expectativas, né? Para você também não perder tempo e nem o psicólogo perder tempo, né? Então, acho que é isso. Eu acho que hoje em dia, na situação que a gente está vivendo, todo mundo conhece alguém que está indo no psicólogo. Tipo, não vai ser difícil conseguir por indicação, né? Eu acho que muita gente está fazendo aí terapia, então pode sempre perguntar para amigos e até mesmo perguntar, mesmo se a pessoa não fizer terapia, pergunta se conhece, né? Nossa, sempre vai ter alguém que conhece. Então, eu acho que realmente isso que tu falou, caso esteja ainda em não esteja curtindo, não rolou a identificação, troque, é sua responsabilidade também não ficar empurrando aquilo com a barriga, né? Esperando mudar automaticamente, esperando cair a ficha, tipo, magicamente a gente vai se dar bem e aí eu vou sentir que realmente está vindo aquela ajuda. Não, às vezes tu não encontrou o teu match ali, teu match psicológico. O match psicológico. É bem isso. Vai tentando, gente. Vai procurando, vai tentando até que tu encontra um que
é show de bola, e daí vai pra vida, né? Eu já ouvi falar bastante sobre psicólogo de família, né? Também, às vezes, famílias que tem um psicólogo. Só que talvez também, se não rolar identificação com esse, ninguém é obrigado a nada, né? Então, é isso. Não, e o Instagram aí tá lotado de psicólogos. Uhum. Eu acho que hoje em dia muita gente deve pesquisar no Instagram, né? Atrás de psicólogos, porque não falta, realmente são muitos perfis. Mas eu acho que hoje em dia vale muito mais o boca e as recomendações e pessoas conhecidas do que Instagram e Facebook e redes sociais, gente. Porque é aquilo, né? A rede social, você vê o que a pessoa quer que você veja. Né? Ela monta o que ela quiser ali, ela tá se vendendo, ela tá vendendo a imagem dela. Então, se tu quiser realmente saber a realidade, é realmente conversando com outras pessoas, né? E sabendo o que as pessoas têm a falar sobre aquele profissional. Só assim, sabe? Também. E eu acho que aquela dica bem de leve, siga a sua intuição. Você olhou, gostou, quer conversar? Chamou a atenção? Ah, mas um amigo falou que essa aqui não foi tão boa. Ah, mas talvez não foi tão bom pro teu amigo. Mas dá uma chance, sabe? Se tu tinha o perfil, tu achou, foi com a cara, santo bateu. Então é isso, sempre dá uma chance. Isso que você falou da intuição é muito importante. Eu sei que quando a gente fala de intuição, as pessoas pensam, é uma coisa mística, um negócio assim que vem do outro mundo. Não, gente, intuição é realmente um conjunto de coisas que a gente percebe, só que às vezes a gente ignora, sabe? Às vezes a gente deixa de lado, a gente fica, não, isso aí é besteira minha. Não, isso aí é coisa da minha cabeça. Não, então eu acho importante sim, levar a intuição em conta, porque é um momento em que você tem que escutar você. É você se escutando, sabe? Você parar e pensar, olha, eu não achei isso aqui legal, não sei o que, então coloca lá na lista de pós e contras, né? E estuda se você quer mesmo ficar meses ali trabalhando sobre você com aquela pessoa. E eu acho que todo mundo tem intuição, gente. Mesmo que não seja, nossa, intuição mais desenvolvida, todo mundo tem. E faz um pouquinho de esforço que você vai conseguir ouvir. Eu sei que os sinais vão aparecer e tu vai conseguir entender, mas é isso. E chegando aqui agora ao fim do programa, foi o nosso primeiro episódio, foi um episódio bem extenso, porque eu quis trazer bastante coisa para vocês, tanto quem é Silvia, para vocês conhecerem um pouco ela, para depois ouvir o que ela tem a falar, tanto quanto as curiosidades absurdas que a gente acha na internet, quanto os mitos que a gente desvendou aqui, porque acaba sendo bastante senso comum, algumas coisas que têm que ser reavaliadas. Então, esse foi um episódio um pouco mais extenso mesmo. Não posso dizer sobre os outros, se vão ser assim, se não vão. É aquilo, né? O intuito aqui é trazer um conhecimento para vocês. Cada episódio vai ter um tema para vocês conhecerem mais sobre. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, discípulos. Esse foi o nosso episódio sobre psicologia. E a gente vai seguir buscando conhecimento sobre os outros temas. Eu quero deixar aqui agora o nosso jabá, né, das nossas redes. Silvia, pode divulgar aí teus contatos, suas redes, como é que as pessoas te acham, caso elas tenham gostado da sua bela voz nesse episódio. Queiram conversar com você, porque Silvia atende online, tá? Isso mesmo. Bom, as minhas redes sociais, né, @census.psicologia no Instagram, e o e-mail para contato é grupocensuspsicologia@gmail. Então, é isso aí. Se você tiver a fim de fazer um atendimento, né, para saber dos seus interesses, como funciona, estamos aí, é só entrar em contato, né? Eu atendo online para o Brasil inteiro. E por que não internacionalmente também, né? Desde que ligue pelo WhatsApp. Então é isso. É isso, gente. Então, caso queiram entrar em contato com a Silvia, tem Instagram, tem telefone. Eu vou deixar também na descrição do episódio. Sobre o podcast, até agora a gente tem o Instagram, tá? Eu penso futuramente sim em criar um Twitter, mas ainda não rolou. Então, por enquanto, tem só o Instagram, que é podcast Somos ZT Below. Bem facinho de achar, vai estar lá. E eu vou estar postando lá sobre quando os episódios saírem. Vou postar sobre cada episódio, os convidados, que a gente vai estar falando, enfim. Acompanhe que vai ter bastante informação lá no perfil.
E é isso. Muito obrigada por dedicarem o seu tempo aí ouvindo. A gente espera estar agregando, né? Trazendo alguma coisa aí pro nosso tempo dedicado aqui. Então é isso, galera. Muito obrigada e até a próxima, buscando mais conhecimento. Conhecimento.